Antes de darmos início ao painel de número 1, teremos uma apresentação sobre os resultados de uma importante pesquisa realizada pela McKinsey & Company sobre inovação no agronegócio. Convidamos para a apresentação o senhor Nelson Ferreira, sócio sênior e líder global de agricultura da McKinsey & Company. Oi, bom dia. Oi, bom dia a todas e todos. Meu nome é Nelson, eu sou um sócio sênior da McKinsey, eu lidero globalmente nossa prática de agricultura. Eu vou falar 5, 10 minutos, trazendo alguns fatos e dados sobre vários temas que a gente vai discutir aqui hoje, sobre inovação. Falou-se muito sobre sustentabilidade aqui, a gente vai trazer alguns fatos sobre isso. Antes de tudo, queria novamente agradecer à BAG, na pessoa do Caio, pelo convite. A gente está com bastante frequência nesses congressos. Novamente, obrigado pela parceria. Bom, a gente vai falar rapidamente sobre 4 temas ligados à inovação. E vários desses temas eles vão ser abordados, eu acho que nas palestras e nos painéis que vocês vão ver. Tá? Esses 4 temas, eles saíram de uma pesquisa que a gente faz todo ano. A gente começou aqui no Brasil já fizemos por 3 anos. E o ano passado foi a primeira vez que nós fizemos isso globalmente. Então, vocês veem nesse quadro quantos fazendeiros foram entrevistados no mundo inteiro, o que nos permite comparar a agricultura brasileira com a agricultura de outros países naquelas 4 dimensões. Nós vamos lançar uma nova edição dessa pesquisa no começo do ano que vem, então fiquem, aqueles que já estão acostumados, que já viram edições passadas, fiquem atentos que será lançada também uma nova no começo do ano que vem. Eu vou passar mais rápido pelos primeiros 3 pontos e vou me enfatizar mais no último, que é a questão de sustentabilidade, que foi um tópico bastante abordado aqui no painel. Primeiro, sempre quando a gente fala de inovação, é importante ressaltar que a agricultura brasileira está na vanguarda da digitalização. Todo ano a gente faz essa pesquisa, todo ano esse número aumenta, todo ano o Brasil continua em primeiro. Então, o que vocês veem nessas bolinhas, nesses velocímetros, é a porcentagem de fazendeiros que alega usar ativamente canais digitais para compra e venda de insumos. Você vê que no Brasil isso já atinge 70%. Não só insumos, mas quaisquer produtos agrícolas, insumos, maquinários, vender a produção, etc. Então, o Brasil continua muito na vanguarda, comparado com outros países, na adoção da digitalização. Da mesma forma, vários de vocês que trabalham com agronegócio sabem do potencial de tecnologias digitais para facilitar esse contato com o fazendeiro. Hoje, o que está de mais avançado, e a gente já começa a ver aplicações disso na própria agricultura, todos vocês já devem ter ouvido falar de inteligência artificial generativa, o famoso ChatGPT e outros, é você usar ferramentas de inteligência artificial generativa para a produção de conteúdos ligadas ao agricultor, ligadas ao produtor rural. Então, essa vai ser a nossa próxima vanguarda daqui para frente. O segundo ponto que a gente sempre pesquisa é financiamento. Aqui eu estou dando só uma palhinha, pelo tempo, enfim, que a gente tem. A gente também vê muita inovação no agronegócio, também um pouco acarretada por este quadro, como vocês veem. Né? Quando a gente pergunta para os diferentes fazendeiros quais são os principais desafios que eles enxergam, consistentemente os produtores brasileiros elencam taxa de financiamento, taxa de juros, exigência de garantia como desafios, mais do que os fazendeiros, os seus parceiros de outros países. Não é surpresa que a gente tem visto muita inovação, especialmente em startups ou naquilo que chamamos de fintechs ou agtechs, para o setor de financiamento. E a gente vê isso como um campo muito crescente daqui para frente, né? De empresas pequenas, médias e grandes, desenvolvendo inovação, desenvolvendo conteúdo para endereçar esses desafios de financiamento. Terceiro ponto é detalhamento de uso de tecnologia de precisão, de agricultura de precisão. Né? Então, vocês veem aqui o Brasil comparado com outras regiões no tocante à adoção de diferentes tecnologias avançadas de produção. Né? Então, a gente compara em software de gerenciamento, o Brasil é o segundo que mais usa, hardware de agricultura de precisão, o Brasil está na liderança também, sensoriamento remoto, aqui estamos em terceiro, e isso também é acarretado pela conectividade mais baixa que temos, que foi mencionado aqui,
e tecnologias relacionadas à sustentabilidade, em que nós somos o primeiro. E aí eu queria dar uma ênfase maior justamente nessa parte de sustentabilidade. A gente vai discutir muito, imagino aqui nos painéis, sobre inovação, a questão de sustentabilidade. Então, aqui, alguns pontos que eu queria ressaltar. Quando a gente compara aquilo que comumente se chama de agricultura regenerativa, ou seja, aquelas práticas agrícolas mais tradicionalmente associadas a práticas sustentáveis, vocês veem que o Brasil está em primeiro em praticamente todas elas, né? Plantio direto, integração lavoura-floresta, fertilização com taxa variável e culturas de cobertura. É interessante que, se você pensa em créditos de carbono, muitos dos protocolos que instituições, por exemplo, como a Verra, associam com créditos de carbono são justamente a aplicação dessas práticas. O Brasil não ganha adicionalidade sobre isso, como também aqui foi mencionado, justamente porque nossa adoção já é muito alta. Não deixa de ser um pouco irônico que nós que somos os primeiros em adoção dessas técnicas já há muito tempo, não tenhamos crédito de carbono por eles. Mas, quando se fala em agricultura regenerativa, a adoção dessas práticas é maior no Brasil do que em outras propriedades agrícolas de outros países. Da mesma forma, esse é um quadro mais difícil aqui de entender, peço desculpa por todos os números, mas quando a gente olha em adoção de controle biológico, adoção de bioestimulantes e adoção de biofertilizantes, novamente o Brasil, os produtores brasileiros são os que mais usam. Aqui as barrinhas as barrinhas brancas, perdão, são aqueles que já usam hoje, e aqueles que pretendem usar, e aqueles que falam que não vão usar. Então, se você pegar, por exemplo, a barrinha branca, que é quantos usam hoje, nas três categorias, a adoção de biológicos no Brasil é superior à mesma adoção de outras regiões. Isso, novamente, está associado em agricultura regenerativa, isso está associado à sustentabilidade. Apesar disso, a nossa participação em programas de crédito de carbono é baixa. E, para ser sincero, ela é baixa no mundo inteiro. E aqui a gente está falando de programas de crédito de carbono gerais. A gente tem, por exemplo, o RenovaBio, que vocês conhecem bem aqui no Brasil. Quando a gente pensa em monetizar créditos de carbono, essa adoção ainda é muito baixa, né? Existe um interesse muito grande pela utilização desses créditos. A gente espera que, tanto com o desenvolvimento de mercado voluntário de carbono, quanto de um mercado regulado, que está em discussão no Congresso, ambos permitam que a gente capture o potencial que nós tenhamos para captura de créditos de carbono. E aí, um último ponto que eu queria dar um spoiler, usando um termo da moda, a gente vai publicar, daqui a alguns meses, um estudo sobre a equação da Terra no mundo, né? Então, se você pensar quanto que o mundo precisa de comida, de proteína animal, de biocombustíveis, de sequestro de carbono via reflorestamento, de preservação de biomas, quanto de terra o mundo precisa daqui até o final da década e ao longo da década de 2030. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de fazer essa conta, a gente fez. Essa conta até 2030 dá uma quantidade de terra que o mundo precisa, considerando a demanda, e já considerando melhorias de produtividade, de genética, de hibridização, quase um Brasil de área plantada, da ordem de 70 milhões de hectares. É muita terra. A boa notícia é que tem essa terra disponível no mundo, a má notícia é que ela é mais cara de ser convertida, porque ela envolve muita recuperação de terra degradada. E aí vem a importância do agronegócio para o Brasil e para esse novo negócio que vai cada vez mais crescer, que é você recuperar terra degradada, seja para produção de grãos, seja para produção de biocombustíveis, seja para produção de SAF, seja para reflorestamento, restauração de biomas e sequestro de carbono. Nenhum país no mundo tem a quantidade e a competitividade de conversão dessas terras degradadas que nós temos. Aqui foi mencionado cerca de 40, nossa visão é que pode ser até mais. A gente pode, eventualmente, converter quase 100 milhões de terras degradadas, severamente degradadas ou medianamente degradadas, que hoje se encontram no território brasileiro. Então, esse vai ser um tópico que a gente vai ver muito e que deveria nos ajudar em parte desses sequestros. Finalmente, para acabar, meu último quadro, e aí passar para a próxima palestra, a gente queria ressaltar alguns temas. O produtor brasileiro, ele é um produtor multicanal, né? Acho que todos vocês que interagem com o produtor veem essa coexistência e cada vez mais integração
da interação física com a interação digital, certo? Produtos, obviamente, questão de inovação, tanto em servir o produtor quanto no financiamento. E esse ponto que eu falei da sustentabilidade, né? A gente vai ver cada vez mais essa agenda de sustentabilidade, ela ficar cada vez mais forte. A gente espera que, com o desenvolvimento das formas de monetização via mercados de carbono, isso efetivamente crie uma nova fonte em que o Brasil possa ser protagonista, e o potencial de recuperação de terras degradadas, que eu acredito vai ser um tópico cada vez mais forte da agenda de vocês, de nós e de todo o país. Então, com isso, queria agradecer novamente. Muito obrigado. Curtam o evento. A Bolsa do Brasil tem orgulho de ser parceira do agro. Por isso, em parceria com a CVM, lançamos um curso sobre mercado de capitais para profissionais do agronegócio. O conteúdo aborda ferramentas, estratégias e produtos financeiros para financiamento e gestão de risco da produção no setor agro. Acesse o QR Code e saiba mais.